Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal. Se você nos acompanha sempre, você tá vendo que a gente tá num lugar diferente. É porque hoje a gente tem um bate-papo muito especial, temos um convidado. Tô aqui com o Silas Greco. Ele é gerente corporativo de experiência ao hóspede do Hotel Fazano. A gente tá aqui em Angra dos Reis para bater um bate-papo muito bacana. Eu acho que você vai adorar. Silas, bem-vindo! Quanto tempo que a gente tá marcando isso, né, querido? É. Desde antes da pandemia, a gente tá combinando. Tem champanhe pra você, Tintim. Vamos brindar. Ai, gente, que delícia fazer Vale a pena programa com esperar. champanhe. Sim, Valeu eu a acho pena. fino. Valeu a pena esperar. Silas, eu queria começar a nossa conversa falando sobre hospitalidade, né? A palavra central aí do seu trabalho. Queria que você contasse pra gente um pouco do que se trata hospitalidade. Hospitalidade é um conceito muito vasto, né? E é um dos motivos que fez a gente se conectar também, porque a hospitalidade ela é um convite, na minha opinião, e também é um relacionamento. É você receber o outro, é você acessar outra pessoa, né? Então acolher o diferente, acolher aquela pessoa. Então esse processo é hospitalidade. Até de uma analogia um pouco mais simples, você recebe alguém em casa, você se pergunta se a pessoa gosta de determinada comida, você limpa a casa, você põe uma playlist. Esse processo de antes da pessoa chegar é hospitalidade. É esse prazer em receber realmente alguém, não necessariamente um amigo, mas justamente de poder receber, acolher. Você acha que a gente pode dizer assim, que a hospitalidade é abrir espaço dentro de mim para receber o outro? Exatamente. Eu costumo dizer que a hospitalidade, ela começa num processo que você transpõe um limite que existe entre eu e você. Então, eu saio de um lugar que existe o eu e vou até você. Nesse processo de ir até você, para tentar te entender, tentar entender as suas necessidades, é onde começa a existir a hospitalidade, porque a hospitalidade ela é um acolhimento. E é muito por conta disso que existe uma relação e a gente tem tanto a ver o que a gente fala e etc, né? Mas me conta uma coisa, assim, como que a gente faz para receber esse outro? Né? O que eu preciso para fazer essa caminhada em direção do outro? O que você acha? Bom, a hospitalidade, por definição etimológica, hóspede significa o estranho, o Ah, desconhecido, o estrangeiro. eu não sabia. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente elabora, né? Com o que a gente pensa sobre a vida. Porque o outro, ele sempre é o desconhecido. É a ameaça, o O estranho. estranho, exatamente. É você partir do princípio que se você não é o estranho, é porque eu achei, né? Você cria uma imagem do outro. Então é justamente você aceitar o outro como ele é. Come as you are, como diz a música, né? Nossa! Uhum. Essa é a essência da hospitalidade. É você, de forma incondicional, receber o outro. Então você é, sai desse lugar que é o seu e você transpõe essa barreira do eu e você vai de encontro ao outro. Você se esvazia para receber o outro. Exatamente. Esse processo envolve uma série de habilidades, evidentemente, né? É você é, constantemente pensar no que existe de melhor para você entregar. Um relacionamento, ele não está baseado no que você, na qualidade do que você recebe, mas na qualidade do que você tem para ofertar. Então, a hospitalidade, ela nasce desse local. Eu vou receber alguém na minha casa, o que existe de melhor que eu posso ofertar, né? Então, desde o mito da hospitalidade, desde com que você entenda que é isso que você tem para ofertar. Não importa quem seja o outro. Até porque esse melhor que você leva, transforma também essa outra pessoa. Você sabe que me faz lembrar quando eu comecei a trabalhar de palhaça, né? E até hoje eu trabalho com a minha dupla, a Momô, a palhaça Solenta, né? E ela tem quase que um ritual, né, que ela me ensinou e que eu repito sempre, porque eu acho que é um ensinamento incrível, que ela fala que o meu melhor
né, esteja à disposição do Nossa. outro. E eu acho que tem tudo a ver com você, com o que você acabou de falar, né? Poder dar o seu melhor, assim, pro outro. Agora, Silas, você escreveu sobre esse assunto, fez um artigo que virou um capítulo de um livro, né? Sobre como isso vira uma experiência cotidiana. Como que a gente coloca essa intenção de receber o outro, de gerar um campo de hospitalidade pro outro num capítulo. Eu queria que você contasse pra gente, né? Do que se trata botar isso na nossa vida. Você falou a palavra perfeita, intenção. Eu acho que eu considero a hospitalidade como você invoca isso. É um desejo de realmente invocar, não é algo que vai brotar do nada. Ela é um valor humano, é uma virtude humana que você precisa desenvolver. E o capítulo, ele se desdobra justamente sobre quais são essas habilidades que você precisa identificar e que você precisa fortalecer para conseguir chegar nesse último lugar que é a experiência do cliente. Mas antes da experiência do cliente vem uma série de processos de autoconhecimento, de relacionamento com a equipe, de relacionamento com os processos. Então, comercializar a hospitalidade, ela na verdade, ela também é um processo de você entender como que funcionam as equipes, o que elas pensam, o que os motivam, porque isso está completamente atrelado à qualidade do que eles vão entregar. Então, começa a partir do momento que você humaniza, ao mesmo tempo bota ele de forma de técnica, né? Então a gente começa falando, eu começo contando o livro, uma experiência que eu tive. Conta pra gente. Conto porque as histórias são constrangedoras, mas a gente conta. Eu começo sempre contando essa história porque eu acho que ela é o começo. Eu tive um hóspede muito importante que chegou ao hotel e ele me pediu uma pedicure para as 10 horas da manhã do dia seguinte. Era um hóspede super importante que eu já estava trabalhando no planejamento dessa chegada já há muitas semanas e não tinha como eu dizer não. Então, o que ele me pedisse ali, claro que sim, né? A gente consegue. Então, uma pedicure que falasse inglês no dia seguinte, completamente normal. Bom, cheguei no dia seguinte, uma hora antes, preparei a tina de madeira, os sais de banho, tudo que a pedicure pudesse precisar. Deu 15 minutos antes dela chegar, ela não apareceu. Eu liguei, ela disse que estava presa no trânsito e que não conseguia dizer a hora que ela ia chegar. Aí eu falei, bom, tudo bem, vamos. Eu vou até tomar uma champanhe Vamos, pra exato, esperar toma. a pedicure. E aí eu decidi que eu não ia dar uma negativa para esse cliente na primeira solicitação que ele me fez. E eu resolvi entrar no quarto, deu 10 horas da manhã, eu bati na porta do quarto, o segurança dele abriu a porta, o hóspede estava sentado no sofá, eu cumprimentei, ele já sabia quem eu era, porque eu tinha recebido um dia anterior, disse que ia fazer um preparo antes da pedicure chegar. Mentira, que na verdade eu não sabia nada do que eu estava fazendo. Mas, né, coloquei a tina de madeira no pé dele, coloquei os sais, o óleo, fui até o balcão onde tinha a chaleira, comecei a esquentar uma água. Nesse momento eu falo, meu Deus do céu, o que estou fazendo agora? Rezando, né, assim, se faz tudo muito lento, esperando ser salvo. Esquentei a água numa temperatura agradável, coloco a água na tina, boto os sais, e eu falei, bom, agora é a hora. Eu tirei o paletó, arreguecei a manga, ele estava lendo o jornal, ele deve ter achado muito estranho. O mordomo, que recebeu ele no dia anterior, agora está ajoelhado, começando a lavar os pés dele. Mas ele falou, bom, é primeira vez no Brasil, deve ser cultural. Então eu ajoelhei, comecei a massagear o pé dele, fingindo que estava sabendo absolutamente o que estava fazendo. E 5 minutos depois, que pareceu uma eternidade, chega a pedicure, ela toma meu lugar de forma muito elegante. Eu saio, né, desejo um bom dia, e aquilo passa, né? E o cliente em si, ele não recebeu nada além do que ele pediu. E no final das contas é disso que trata. Quando eu digo que a hospitalidade ela nasce desse lugar de ir além, não é ir além como a gente está acostumado a pensar, de você fazer algo além do que é pedido. Isso também é certo, né? É claro que você precisa encantar e surpreender, né? Em inglês existe a expressão over-deliver, de você realmente fazer a mais. É uma porção dessa compreensão. Mas o ir além, ele está muito mais ligado a você. A ir além das suas próprias capacidades, ir além das suas limitações, daquilo que você compreende um cargo, daquilo que você compreende as suas funções, né? Em inglês também existe a função it's above my pay grade, né? Eu não recebo para isso. Mas é disso que trata. A hospitalidade, ela é uma parte da generosidade, do afeto. Por mais que você esteja numa função
que a pessoa está te contratando para aquilo. Mas se mesmo naquela função você consegue demonstrar uma genuidade de tal forma, ela percebe. Ela sabe que você está fazendo algo que é além do que o contrato dizia que você tinha que fazer. E é nesse momento que você se conecta com o outro. E esse processo de você transpor uma barreira, transpor um limite, é um processo de você ir até o outro. Eu entendi qual era a necessidade dele. Eu não precisei criar nada, eu não precisei inventar a roda, mas eu precisei descobrir em mim um lugar que fizesse aquilo acontecer. Desse momento que eu entendi, desse momento de saia justa, eu entendi que é nesse lugar que a experiência de excelência acontece. E aí eu comecei a desenvolver. Então, no momento que você cruza esse muro, o que tem do lado de lá? Então você começa a pensar em todas as habilidades, o relacionamento, a boa vontade, a interdependência. Você começa a pensar no departamento de bastidor, no departamento de front. Então, quais são as habilidades que um departamento de bastidor acessa? Que tipo de soft skill, que tipo de habilidade comportamental essas pessoas precisam ter, as pessoas do front. E você começa a pensar uma série de questões, personalização. A personalização não é o seu nome estar gravado nessa taça. A personalização é eu identificar o que é valioso para você. O que a Nina considera como valioso. E o que ela considera como valioso vai ser valioso para mim também. É muito interessante que você foi contando essa história e eu fiquei pensando, né? Quantas pessoas teriam a disposição de fazer o que você fez? Uma sensação de que em algum lugar muitas pessoas falaram: eu não vou fazer isso, ou isso é me rebaixar, ou a hospitalidade você tem que se submeter, né, a alguma coisa e não entender essa submissão como o lugar que você falou da generosidade, do encontro. Exatamente. Né? Perfeito. Você fez uma colocação perfeita que ela inclusive é abordada num livro chamado Vestígios do Dia, no qual inclusive ganhou um prêmio, o Pulitzer e o Nobel da Literatura. E ele conta a história de um mordomo que relembra as suas memórias e ele diz exatamente isso, que existe dignidade no seu ofício, não importa qual seja. Então existe uma dignidade em servir. Hoje na sociedade que a gente vive, a gente coloca quem é servido num lugar e quem serve em outro. Mas isso é uma grande falácia. Na verdade, a pessoa que serve, ela acessa uma série de habilidades que a tornam extremamente digna de estar ali. E existe uma falácia de que eu não sirvo. Na verdade, todo mundo que vem ao mundo vem a serviço. A mãe que amamenta o filho, o CEO de uma grande empresa está a serviço dos seus colaboradores, para que eles estejam a serviço dos seus clientes. Então a gente está sempre a serviço de algo e de alguém no processo humano, né? Então o próprio estar no mundo é uma grande metáfora da hospitalidade. O mundo recebe a gente, sem saber como que a gente vai, às vezes, inclusive, se aproveitar disso, né? Muito lindo isso que você falou e me toca bastante. Eu tenho até vontade de parar um pouco, ficar pensando, mas quero aproveitar a sua presença aqui. E aí queria te perguntar sobre a experiência invisível, né? E um pouco para esse assunto que conversa com o que a gente fala de costuras do invisível, Exato. né? Esse cuidado. Eu queria saber de você, como que é essa experiência do invisível na tua prática, no teu dia a dia? Bom, quando eu comecei a evoluir na minha carreira e ter a grande oportunidade de ter pessoas e lideranças que olharam para mim e me deram essa chance de também desenvolver equipes, eu comecei a perceber que a grande parte, e o canal de vocês e tudo que vocês falam foi um grande repertório para ajudar a elaborar e processar e digerir exatamente o que é esse movimento da hospitalidade e como fazer as pessoas acessarem isso também. Porque a partir do momento que eu sou responsável, um dos responsáveis pela experiência do hóspede, o meu foco já deixa de ser o hóspede, né? O meu foco passa a ser a equipe, porque é através deles que os hóspedes e os clientes vão sentir a marca. Isso na verdade, o hóspede, ele é qualquer cliente, né? Tanto que o cliente pode ser entendido como hóspede-cliente. Entendendo esse processo, você começa a perceber que a experiência que o hóspede recebe é só uma parte muito pequena de um processo longo que vem antes. Então eu gosto de chamar experiência invisível e eu tenho nesse capítulo uma história que exemplifica muito isso. De um grande cliente hóspede que a gente ia receber no aniversário dele de 50 anos.
E a gente já sabia que ele estava próximo ao hotel, o voo dele já estava chegando e tinha um transfer esperando por ele no aeroporto. O hotel estava cheio, então o quarto que ele ia ficar tinha acabado de vagar. Então dentro do quarto parecia aquela cena do Esqueceram de Mim, as pessoas correndo assim, pra lá e pra cá. Tinham 4 camareiras, supervisora, manutenção, tentando liberar o quarto, testar tudo para que tudo ficasse perfeito. E a mordomia enchendo 50 balões, um para cada ano de vida, colocando as fotos. Mas cadê o presente e o bolo? Estavam com a gerente do hotel que tinha ido buscar essa encomenda do presente e do bolo. Bom, ligamos para ela, onde você está? Estou no táxi, presa no trânsito. E a gente falou, ele já está chegando no hotel, ele já está no carro. Só falta isso. Ela decide, nesse momento, sair do táxi. Ela salta do táxi e ela encontra um ciclista carregando os fardos de refrigerante com aquela bicicleta que tem aquela cesta, né? Aquele espaço de armazenamento. Ela pede para ele, você consegue deixar esses refrigerantes aqui e me dar uma carona na ciclovia até o lugar que eu preciso? E ele fala, claro, moça. E ela sobe vestindo um vestido caríssimo, elegantíssima, dentro da bicicleta, equilibrando bolo e presente. E chega no hotel, assim, as pessoas chocadas, os mensageiros. Ela entrando como se estivesse saindo de uma carruagem. Ela desce com o presente, equilibrando tudo. Agradece afavelmente o ciclista, dá uma recompensa para ele. Sobe, deixa o presente, coloca o bolo. E o hóspede chega e encanta com tudo, mas ele não viu tudo que veio antes. E tudo bem. Quem precisa valorizar esse processo é a equipe. E o que faz esse processo ser valorizado é uma ação visionária de alguém que entende o que é hospitalidade. É alguém que sai desse lugar, ela vai além, ela sai do táxi, no meio do trânsito, e aborda um ciclista. É nesse processo do ir além, de sair de um lugar completamente desconhecido e ir para um lugar de solução. Tudo pela vontade de querer encantar e fazer o que é certo. Então isso é muito comovente. E isso inspira, porque eu acho que a hospitalidade ela é um conhecimento tácito, como você me ensinou. De que você aprende vendo os outros fazendo. Você percebe, nossa, olha a forma com que ele se dedica, olha a forma com que ele fala. E isso inspira. Algumas pessoas podem não se inspirar, tudo bem. Mas alguma lição elas vão levar. De relação e de visão de trabalho, de estratégia. E quando o cliente recebe aquele resultado final e a equipe entende todo o processo que veio das camareiras, da disciplina, delas entenderem que o quarto tinha acabado de sair, daquela dança, delas estarem com o material todo feito desde manhã, as cestas, os produtos, os panos, a manutenção, saber que tem que verificar o trilho da cortina, todo esse processo de bastidor é o que cria a experiência final. Então, se esse processo não é valorizado, cada função, a experiência não existe, a hospitalidade não existe. Então é exatamente isso que eu procuro trabalhar, tentar entender que tipo de habilidades a pessoa que trabalha lá na lavanderia, no calor, acessa, e que tipo de habilidade a pessoa que está lá na frente carregando a mala acessa. E que muitas vezes vai tornar ela um profissional muito mais qualificado do que muitas pessoas que vieram da academia. Porque esse lugar de você estar constantemente cruzando e transpondo habilidades e esferas do conhecimento te capacitam de uma maneira que te permite ter uma bagagem, um repertório de se conectar sempre com alguém. Porque você começa a descobrir que o outro, para se conectar com o outro, você precisa de um elemento em comum. Eu conto sempre uma história também de um mensageiro que a gente tinha um hóspede que ia sair do nosso hotel e ia para outro. E, né, por vício de carreira, bom, esse hóspede não pode ir sozinho no carro para outro hotel vizinho. Botamos o mensageiro dentro do carro com o hóspede. E o mensageiro falou, mas o que eu vou falar com esse hóspede? Eu não sou preparado para falar com ele, não vai você. E aí, por fim, eles entraram num carro e o hóspede falou algum comentário do técnico do carro e, coincidentemente, o mensageiro, ele trabalhava na mecânica do pai. Então, ele adorava carros. Pronto. Eles foram falando o tempo inteiro sobre essa parte mecânica do carro e de consertar. E o hóspede ficou encantado com isso. Então, tudo que você carrega na sua vida é uma forma de se conectar. E a hospitalidade ela é a forma mais pura de você transmitir isso. Em qualquer instância, né? Em qualquer marca, em qualquer relação, sendo ela comercial, sendo ela não.
E eu acho que essa é a beleza, né? A hospitalidade como um lugar de relacionamento. Muito lindo isso, muito bacana, muito bom te ouvir. Eu te agradeço, eu fico feliz, demorou, mas chegou. E que gostoso que eu ouvi isso. Espero que você também tenha curtido, né? Que isso possa ter levantado. Aqui em mim tá fervilhando de ideias, né? Pensar sobre o servir, sobre a escuta, sobre o espaço do outro, sobre qual é o nosso papel na vida, né, em relação ao outro, que hospitalidade é conexão. Né? Eu te agradeço muito, Nossa. muito. Se tem alguém para agradecer sou eu, de verdade. A admiração que eu tenho desde o vídeo que eu vi seu com a Vânia Ferrari, falando sobre esse, né, a nossa tríplice saber, fazer e brincar. E é nesse lugar de criação, esse lugar de inovação, esse lugar que tanto se fala, mas é tão pouco exercitado, né? E a hospitalidade como uma matéria-prima disso. Porque uma coisa é você trabalhar com, se você é um médico, você tem uma matéria-prima que ainda disfarça o fato de você não ter uma hospitalidade ou um serviço de contato, porque você tem uma matéria-prima que o resultado acaba funcionando, né? E para quem trabalha com um cliente, com receber, você precisa ter essa matéria-prima, né? Então, ter um lugar ou pessoas que difundem esse conhecimento, que às vezes é muito difícil a gente mensurar e acessar, é inexplicável. Estamos juntos aqui, meu querido. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui. Não sei se vocês ouviram o barulho do mar. Muito obrigada, de coração. Estamos juntos, seguimos. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe, assine o canal. E até a semana que vem. Muito obrigada.